A gente vai falar sobre a Raposa, né, Dessana? Recebendo aqui o Valdir Cabral, hoje coordenador das categorias de base do Campinense. Queria, primeiramente, lhe dando boa noite, que você falasse um pouco como é que surgiu esse interesse dessa fusão, desse pacto aí entre Serrano, entre o Campinense e entre o Dario, que tem uma imagem muito ligada ao 13, que agora, né, realiza um novo trabalho. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui. A respeito da sua pergunta, eu recebi um convite através do João, do presidente Williams, com esse desafio de trabalhar o Campinense para a Copa de Juniores do Nordeste. Realmente aceitei, é um desafio do qual nós precisamos fazer uma boa equipe e um bom trabalho para que podemos representar o Campinense e a Paraíba, principalmente. A gente já tem ali definidos os adversários do Campinense nessa competição. E eu li, inclusive, Dario falar que é uma chave complicada. Eu achei a mais complicada. É a chave, como diz Dario, a chave da morte. Mas a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que é uma possibilidade, é uma oportunidade única para esses atletas que estão sendo aí. A gente vai, principalmente com a base do Campinense, através do trabalho que Degmar, que é um trabalho bem feito. Infelizmente, ele não vai poder participar, mas aí aceitamos o desafio. Como o presidente me deu carta branca, eu achei por bem convidar Dario, porque no momento era a pessoa exata para substituir Degmar nesse trabalho. Valdir, a gente sabe que no Nordeste existem equipes, inclusive, que se dedicam praticamente tão e somente para a fomentação de atletas, né? A gente vê aqui o Porto, em Caruaru, se dedica praticamente a isso. Verdade. O Corinthians, lá em Alagoas. O Globo, a Dessana me dizia também que agora começa a se dedicar ele tem um trabalho de base. Talvez eu acho que a base talvez seja bem mais incentivada do que o time principal, justamente para preparar, né, para gerar até renda com a venda dos atletas. Até porque é um time sem torcida, então gera uma fonte de renda dinheiro que ela não... só na venda, né? Pois é. Mas está na hora de Campina abrir os olhos para isso, Valdir. Você que conhece que Campina foi formadora de atletas e ainda é. Só que está formando atleta para fora, né? Mas acredito que seja a hora do Campinense e as equipes do futebol paraibano mudar. Porque através do novo decreto, que é o Profut, que é criado pela CBF, onde toda a equipe profissional tem que ter a base disputando competições estaduais, interestaduais ou nacionais. E acredito que o retorno do Campinense nessa volta da Copa do Nordeste, o presidente olha com bons olhos e procura justamente dar uma condição melhor para que a base possa trabalhar. E essa competição acaba ajudando também, né? Porque incentiva. A gente viu que o Campinense montou time, já tem o CSP aí brigando para participar, outras equipes também se prepararam. A tendência é que nos próximos anos se tenham equipes prontas exclusivamente para a Copinha do Nordeste? Com certeza, não só para a Copa do Nordeste, como visar também a Copa de São Paulo. A Copa, saindo um pouco da Copa do Nordeste, voltando à Copa de São Paulo, a gente vê que sempre as equipes que saem do Nordeste para jogar essa competição nunca fazem uma boa participação em virtude de não ter um projeto voltado exatamente para as categorias de base. Acreditamos agora que através da ida do Botafogo, agora mais uma vez representando a Paraíba, o CSP que teve o mérito em ser o campeão da Paraíba na categoria. Na volta tem que se pensar na base, que hoje o fluxo geral é a base. Se não tiver base, público profissional não vai sobreviver. Vou dar um exemplo, além Paraíba, você vê o Internacional. Verdade. O Internacional hoje, a categoria, o bancário do Internacional são todos jogadores da base. Foi uma determinação do presidente, disse, eu quero meu banco de reserva todo da base. Hoje o Internacional tem jogadores na idade de 17 anos sendo... A gente vê também o caso do Santos, né? Os meninos da Vila, que tem aí Neymar, esses jogadores todos, o próprio Ganso, que já foram revelados por lá e faz toda a diferença, né? Não, com certeza faz. Nós temos um exemplo, eu estava assistindo um jogo da eliminatória domingo entre Hungria e Dinamarca, tem um jogador com 16 anos representando a eliminatória. É por isso que eu digo, é a hora dos clubes da Paraíba e do Nordeste, principalmente, visar as categorias de base, que é onde tem um retorno financeiro para essas equipes. E hora também de reter os talentos aqui, né? Porque a gente vê acontecer muito. Olha, você tem uma ideia, cria e ele vai estourar nos outros times, porque aqui não teve. Você tem uma ideia, hoje o Sul-Sudeste está garimpando no Nordeste. Hoje você vê aqui, principalmente em Campinas, Escolinha do Flamengo, Escolinha do Vitória, Internacional passando, Botafogo passando, e os times locais totalmente perdendo seus valores. Ô Valdir, duas perguntas aqui que chegaram pelo WhatsApp. Né? O George Ribeiro, eu vou tentar sintetizar porque eu acho que falam praticamente sobre a mesma coisa. O George Ribeiro do Pedregal e o Alex Santos, que é de Queimadas, são raposeiros e falam justamente sobre a busca por atletas, inclusive em outras cidades. Antigamente a gente via em datas comemorativas e tudo mais,
as equipes de 13 Campinense atuando em cidades, até buscando valores em outras cidades, fazendo aquelas excursões, digamos, buscando atletas em outros municípios. É importante que os clubes voltem a fazer isso, também garimpar em outras cidades aqui na região. Ah, com certeza. Você tem uma ideia, esse trabalho que Degmar fez, que hoje passou na média de 9 a 10 jogadores para a gente, a maior parte são jogadores do interior. É de Alagoinha, é de Guarabira, é de Alagoa Grande, e poucos atletas focados aqui de Campina Grande. Para você ver, os valores lá fora está bem mais voltado ao esporte, ao futebol, do que os próprios jogadores daqui, que não tem aquele interesse de apenas ser jogador de futebol, apenas quer jogar sua peladinha, quer fazer aquela parte, mas não tem o interesse próprio de se dedicar para ser um jogador um dia, que hoje é a visão de todo jovem querer jogar bola. Dessana, também o Marcelo Tavares aqui, Valdir, falando sobre o Francisco Dias. O Francisco Dias, de certa forma, ele vai ter relatórios, alguma informação sobre o desempenho da equipe, né, que participar não só dessa competição, inclusive dos times que o Degmar também vai continuar trabalhando aqui na Paraíba. Olha, com certeza, isso aí é fundamental. A gente tem que fazer um relatório de tudo que se passar na competição, para que possamos entregar ao presidente, o presidente levar conhecimento do professor Dias, para que realmente, nesse retorno nosso, ele possa aproveitar jogadores da base, já vincular o clube profissional. É um reforço importante, né? Se fala tanto em cortar custos e etc. E manter nada base, como né? A base. A gente tem também o caso A base é fundamental. O Jonathan, né? Que é goleiro, inclusive já foi relacionado para partidas oficiais, ele treina lá no Campinense, né? E agora está lá também fazendo parte profissional, do time sub-20. É um dos talentos que a gente tem aqui nesse momento. Com certeza, e tem muitos outros talentos que tem que ser vistos com bons olhos pela equipe profissional. Está na hora já de usar esse menino. Está na hora, né? E essa hora não era para ter chegado agora, era para ter vindo há mais tempo, ser observado com mais carinho e mais dedicação a esses jogadores. São muitas mensagens aqui, mas eu vou sintetizar com uma. O torcedor aqui, ele infelizmente não mandou o nome, só disse que é do Centenário. Só tem um número aqui, mas ele falando o que você sente e o que os treinadores que você conhece que trabalham com base sentem quando a gente escuta falar em uma final no campeonato, às vezes de outro estado, uma final do campeonato regional, ou mesmo de uma Série D, de uma Série C, fulano, Paraíba, aí quando a gente procura saber, infelizmente a gente não tem a base das informações porque não jogaram aqui ou não passaram por aqui. Mas isso acontece muito. Hoje o jogador de base da Paraíba, ele é solto. Os clubes não valorizam. Hoje foi apresentado a mim uns jogadores aí vindo de outros setores, que a gente está fazendo, não é um peneirão, é uma avaliação, onde essa avaliação, através do professor Dario, ele tem o olho clínico para ver essa questão de base, e ele já detectou que tem pessoas que realmente, jogadores, que já pode ser enquadrado nesse projeto Campinense Clube no retorno da Copa do Nordeste. Importante. Valdir, obrigado pela participação, boa sorte aí nesse trabalho e que seja contínuo, né? Que não seja só específico para esse momento. Não, eu agradeço a oportunidade e espero que realmente esse retorno, o presidente observe o Campinense com mais outra situação na divisão de base. Muito obrigada. Bom, vamos de quê agora? Vamos de intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar já. A conversa é boa, é até pouco tempo, né, Valdir? Porque aqui... Mas vale a pena porque a gente esclarece muita coisa ao torcedor, especialmente aqueles que apostam um dia ser jogador de futebol. É importante. Então a gente chama o intervalo para falar daqui a pouco sobre a Copa de Futebol do Pelado, que você conhece, que também revela talentos. E vamos trazer mais informações sobre a reunião que acontece em João Pessoa para definir o futuro do Campeonato Paraibano. Até já.